Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Vamos para mais uma aula aqui nossa e hoje a gente vai falar de lançamento horizontal, continuando aí nossa rotina de estudos para a prova da Polícia Rodoviária Federal, beleza? E na aula de hoje, indo lá para nossa lousa, a gente vai lançar horizontalmente um corpo. E aí a gente começa a falar um pouquinho da decomposição vetorial desse movimento, tá? Então, vamos lá. Vamos iniciar. A gente tem essa pequena esferazinha aqui, sorrindo para você. E essa esfera ela já tem uma velocidade inicial na horizontal. Só que ela está no topo do prédio, tá? Então ela já tem uma velocidade horizontal. Eu vou chamar essa velocidade de Vx. Beleza. A partir disso, a gente precisa entender o seguinte. Quando essa esferazinha, copiar ela aqui, e vou fazer ela no segundo momento. Quando essa esferazinha ela abandona a superfície do prédio, aí começa o segundo movimento. Por quê? Porque você tem uma aceleração da gravidade que está puxando os corpos para baixo, certo? E aí o que vai acontecer? Ela vai começar a querer ter velocidade vertical. Porém, preste bem atenção que a velocidade vertical inicial é igual a zero, certo? Isso aqui, esse tipo de lançamento, ele complementa aquilo que a gente chama de queda livre, tá? Ou seja, esse corpo ele vai começar na vertical a sofrer uma queda livre, enquanto isso ele continua indo para frente, fazendo então esse movimento que a gente chama de movimento parabólico até atingir o solo, ok? Nesse tipo de movimento, a gente vai ter sempre esse corpo com movimento horizontal constante, ou seja, ele não altera o valor da sua velocidade horizontal. Porém, por causa da gravidade, o valor da velocidade vertical se altera o tempo todo. O que eu estou dizendo? Que essa velocidade continua sempre do mesmo valor, do mesmo tamanho, apontando para a mesma direção. Não tem interferência na horizontal. A gente está desprezando a resistência do ar. Então, o nosso Vx ele é sempre constante, ok? Já o nosso Vy, ou seja, a nossa velocidade vertical, ela é acelerada por causa da gravidade. A gente começa com um valor pequeno de Vy e conforme vai passando o tempo, esse Vy vai aumentando. Por quê? Porque ele está sofrendo uma aceleração até que ele fica extremamente grande, tá? E aí a gente pode tentar analisar essa velocidade no final desse movimento. A ideia é essa, gente, é entender como funciona esse tipo de movimento. E aí a gente tem que tirar duas conclusões disso. Primeiro, na horizontal, nós temos movimento retilíneo uniforme e na vertical nós temos movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Então fica essa dica para você. Lembrando que no movimento vertical você vai assumir isso aqui como uma queda livre, ok? Então vamos lá? Vamos entender como que a gente calcula? Professor, mas qual que é o nome desse movimento? Lançamento. Vou escrever aqui para você. Lançamento horizontal. Beleza? Então vamos lá, gente. Vamos tentar entender como funciona esse tipo de sistema, esse tipo de movimento, para a gente conseguir aqui equacionar esse modelo. Beleza? Vamos lá, ó, vem comigo. Primeira coisa, lembra que eu falei para você na horizontal, chama de OR, de horizontal. A gente só vai ter o seguinte, a gente vai ter um deslocamento horizontal. Eu já vou falar para você o que é isso. Que vai ser calculado por Vx, que é a velocidade horizontal, vezes o tempo. Beleza? Então, a gente tem que na horizontal você tem Vx vezes o tempo. Já na vertical, você tem a queda livre. E na queda livre, você já tem algumas equações que você já está acostumado. Por exemplo, a altura é igual a g t quadrado sobre 2. Velocidade final na vertical que ele atinge o solo
é igual a G vezes T, tudo em módulo, tá? E aí a gente consegue equacionar algumas coisas relacionadas a isso. Com essas duas equações aqui, do vertical, mas essa equação da horizontal, a gente consegue desvendar o sistema. Porém, perceba que ao chegar lá embaixo, o corpo vai ter duas velocidades. Uma velocidade vertical e uma velocidade na horizontal, que não se desfez em momento algum. E a gente precisa juntar essas duas velocidades novamente. Ao juntar essas duas velocidades, a gente vai fazer o seguinte. Desloca esse vetor, coloca ele aqui na pontinha do outro. Esse é o nosso VY. Coloca ele lá no lugarzinho dele. E aí a gente vai unir essas duas pontas. E esse vetor novo aqui vai representar a nossa velocidade resultante. Então, sempre assim, tá, gente? Somar vetores, pega o final de um vetor, inicia o outro. E aí você tem a velocidade resultante. Perceba que isso aqui formou um triângulo retângulo. E ao formar um triângulo retângulo, a velocidade resultante ao quadrado é igual a Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Com isso daqui você consegue equacionar a sua velocidade resultante dentro deste sistema. Como você está pedindo, eu tenho certeza disso, professor, exemplifica. Toda vez que a gente exemplifica, fica muito mais fácil, muito mais palpável, muito mais tranquilo de entender, ok? Para a gente conseguir entender algumas coisinhas aqui, só deixa eu mostrar para você. Lembra que eu falei de deslocamento horizontal? Deslocamento horizontal é o quanto que ele se afasta. É esse dx aqui, ó. É o quanto que ele se afasta do nosso referencial, que seria o nosso prédio aqui. Falar em prédio, vamos pegar esse prédio, vamos copiar ele aqui e vamos fazer um problema aqui, um exemplo para você. Ah, garoto, garota, exemplo, beleza? Vamos lá? Gente, o que a gente vai fazer aqui, ó? Eu tenho uma esferinha laranja e ela foi arremessada aqui com a velocidade horizontal. Qual a velocidade horizontal? 10 metros por segundo. 10 metros por segundo. De um edifício, gente, que tem lá os seus 40 metros. Beleza. O que a gente pode tentar analisar? Primeira coisa, viu um exercício desse? Primeira coisa que você tem que calcular é o tempo de queda. Tá? O tempo de queda dele vai ser dado por H igual G T quadrado sobre 2. Porque é tempo de queda. Queda é vertical. Sempre vai fazer um sinalzinho aqui, ó. Isso aqui é vertical. Beleza? Então, vou usar as equações de vertical. O que a gente vai equacionar aqui? Vou pegar esse 2. Vou passar ele multiplicando pela altura. Então, vai ficar aqui 2 vezes a altura é igual a G vezes T ao quadrado. Vamos achar esse tempo aí, gente. 2 vezes a altura dá 80, certo? Então, 2 vezes a altura dá 80. Já vou para direto, né? Você já tá manjando já, né? Então, aqui, ó, 80 metros. É 2 vezes a altura de 40, beleza? É igual a gravidade. Vamos, para esse exercício, usar uma gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? Só para simplificar, 10 vezes t ao quadrado. Beleza? Corta o zero, seu t quadrado, ou melhor, o seu t é raiz de 8, tá? Raiz de 8, gente, vou fazer aqui para você, tá? Simplificadamente, 2 raiz de 2 segundos. Raiz de 2 é 1,41. 1,41 vezes 2 dá 2,8. Então, a gente tem um tempo de queda de 2,8 segundos aproximadamente, tá? A gente está arredondando os valores. Beleza. Partindo disso, já que eu sei que leva 2,8 segundos para cair, qual é o deslocamento horizontal que ele tem, gente? Vai fazer a velocidade horizontal, que é 10 vezes 2,8. E aí você vai ter um deslocamento horizontal de 28 metros. Beleza? Tá tranquilo, hein? Fácil, fácil para você. A partir disso, a gente pode calcular a velocidade que ele atinge o solo. Nossa, mas como que a gente calcula a velocidade que ele atinge o solo? Veja comigo. Você tem V igual V0 mais AT. Primeira coisa, quero saber a velocidade final. A velocidade inicial era 0. A gravidade é 10. E o tempo foi de 2,8. A gente já sabe que esse V vai dar 28 metros por segundo. Isso aqui é o VY.
A gente sabe que o Vx valia 10. E aí você vai fazer um Pitágoras, né? Lembra que a gente falou para você? Vx está aqui, ó, na horizontal. Seu Vy vem na vertical, no final do Vx. E aí, sua velocidade resultante é essa, apontando para diagonal e para baixo. Essa é a velocidade de resultante que ele chega no solo. A gente vai fazer aqui VR ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais 28 ao quadrado. Beleza? 10 ao quadrado dá 100. 28 ao quadrado, eu vou fazer aqui para você. 28 ao quadrado dá 784. Claro que hoje, aqui eu posso dar aquela, né, de boa, usar minha calculadora. Na prova não, né, gente? Então, se a gente achou que VR ao quadrado é 884, VR é raiz de 884, tá? É que eu estou escolhendo os valores aleatórios e aí a gente está caindo nessas raízes, né, que fica mais complicado aí de resolver. Mas, vamos lá, estamos junto nessa. Então, vamos calcular aqui quanto que é a raiz de 884. Calma aí. Raiz de 884 vai dar aproximadamente 29. Mas a gente poderia ter usado aquela técnica que a gente falou, né? 29,7 metros por segundo. E a raiz de 884, gente, é próxima da raiz de 900. E se ela é próxima da raiz de 900, ela daria próximo de 30 mesmo, certo? Então fica a dica para você de resolver esse tipo de sistema. Marca lá em cima, né? Velocidade resultante é igual a 29,7 metros por segundo. Beleza? Disso a gente consegue calcular todo o sistema. Fica a dica para você. Essa aula, gente, foi de lançamento horizontal. Haverão exercícios resolvidos e também lista para você trabalhar esse assunto. Fica tranquilo, tá? A nossa ideia é ir direto ao ponto e te ensinar a base que você precisa para fazer a sua prova. Beleza? Espero você na próxima aula. Na próxima aula a gente vai resolver alguns exercícios de queda livre e lançamento horizontal. Vem comigo. Um grande abraço, até a próxima aula. Valeu! Tchau!